Queridos, tema forte, queimando no meu coração, sobre portais, portas. E hoje nós vamos ver um portal chamado Babel. E para o entendimento, eu queria começar a ler Gênesis 3, versículos 6 a 8, que vai nos levar até esse lugar da torre. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aqui nós temos Adão e Eva, que vivia em plenitude, vivia com tudo de bom. Num certo momento, eles caíram, eles foram envolvidos pela seta, pela tentação da serpente, e eles caíram, saíram, foram expulsos literalmente do jardim do Éden, e agora seguem uma vida fora desse lugar. Mas eu quero dar um salto dentro da história e chegar na rebelião que entrou na terra por Adão e Eva. Nós somos um portal, e eles então abriram o portal e a rebelião entrou na terra. Mas Deus recomeçou novamente. E aqui já tem a primeira lição dessa palavra para nós. Se o próprio Deus que criou tudo tão perfeito e bom, Ele teve uma decepção com o homem e a mulher que deixou tudo aquilo para trás. Mas o próprio Deus recomeçou. E eu quero dizer para você, se você caiu, se você se machucou, se você feriu, se você quebrou, se aconteceu algo, se você decepcionou, eu estou aqui para dizer a você, se o próprio Deus recomeçou, você também pode recomeçar. E não se culpar, e levantar, e andar, e mover, porque Deus se move com quem se move. Mas vamos lá. Deus recomeçou novamente, e agora a gente chega no dilúvio. Aconteceu o dilúvio, e foram dias e dias com a arca, Noé com a arca, com a sua família nas águas, até que as águas baixaram. E agora o Senhor abençoa Noé com a mesma bênção que abençoou Adão. Vamos ler. Gênesis 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A mesma bênção que Deus deu a Adão, agora Deus recomeça e abençoa Noé e a sua descendência. E diz: continuem, multipliquem, sejam fecundos, espalhem, sejam aqueles que vão cumprir o meu propósito na terra. E aí, nós vamos chegar num lugar agora da descendência de Noé. 1
1 Crônicas 1, versículo 10, que diz: Cuxi, filho de Cã, gerou a Nimrod, e começou a ser poderoso na terra. Fala comigo, poderoso na terra. Quem era Nimrod? Descendente de Noé, um poderoso caçador diante da face de Deus. Mas ele não servia a Deus. Ele era poderoso na terra e afrontou a Deus. Nimrod significa rebelde, ou aquele que faz o povo se rebelar contra Deus. Aqui nós estamos vendo novamente a humanidade e o pecado vindo aceleradamente, corrompendo o coração do homem para se rebelar de novo contra o Senhor. Nimrod lutava contra as bestas, os animais selvagens, contra os monstros que existiam na terra. E ele foi ganhando seu poder baseado na sua caça. Ele oferecia ao povo proteção por lutar contra as feras e animais pós-dilúvio. Como ele era muito poderoso, ele era um caçador feroz, ele então matava esses animais pré-diluvianos, e aquilo foi fazendo com que ele ganhasse o coração das pessoas. E aí Nimrod influenciou o povo para uma rebelião contra Deus. E ele decide contra a ordem de Deus. O que Deus tinha falado a Noé? Que era para ser fecundo, multiplicar, espalhar e fazer com que a ordem do Senhor se cumprisse. E o mandato era frutificar e espalhar. Como que você pode se rebelar contra Deus? O que essa palavra, o que essa característica e percepção do temperamento e da vida de Nimrod pode ser um exemplo para você, para mim, para nós? Tudo aquilo que nós afrontamos a Deus, desobedecemos ao Senhor com a nossa própria vontade, é um espírito de Nimrod, é rebelião. Se você coloca a sua vontade como prioridade, você está debaixo de uma influência de rebeldia. Se você constrói a sua vida sem ao menos olhar para o céu e dizer: Deus, qual é o teu plano para a minha vida? Deus, qual é o seu propósito para a minha vida? Eu sinto muito em te informar que provavelmente você esteja debaixo de uma influência de rebeldia e rebelião. Se o seu coração se endurece para obedecer à voz do Senhor, infelizmente, você foi picado por um vírus chamado rebeldia. Nimrod se rebelou e disse: não iremos nos espalhar. Nimrod foge ao propósito de Deus propositalmente. Sabe algo que a pessoa, ela encara, ela enfrenta, ela é obstinada. E ela diz: vou fazer do meu jeito e da minha forma. E ele criou então as suas próprias regras. Você já viu e ouviu que nós estamos num tempo onde as pessoas escrevem e constroem as suas próprias regras? Eu faço como eu quero, eu vivo como eu quero, o importante é a minha felicidade. O importante é satisfazer a minha carne. O importante é deixar com que a minha alma busque outros amores. O modelo fundamental, o modelo e fundamento do diabo é a rebelião. Olha para Adão e Eva. Olha
olha para a descendência de Noé, quando chega em Nimrod, ele foi se tornando uma divindade, ele foi se tornando um herói, que vendeu a ideia que desobedecer a Deus era algo tranquilo e fácil, e o povo o seguiu. O povo o seguiu. De repente, um comentário de alguém em rebelião, em rebeldia, inflama seu coração, a ponto de fazer você perder o propósito e a vontade de Deus. E agora, eu quero te mostrar a construção de um portal chamado Torre de Babel. Gênesis 11, versículo 2 a 4. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Quem liderou essa construção foi Nimrod. E ele deixou bem claro: vinde, vamos construir algo que vai paralisar o que Deus falou para fazer. Vinde e vamos construir algo que o plano de Deus não vai se estabelecer na terra. Vinde, vamos construir uma torre que será um portal onde não precisaremos desse Deus que nos afogou. Nós não morreremos afogados. Nós enfrentaremos esse Deus que enviou água e matou toda uma população. Nós construiremos uma base onde seremos a nossa própria segurança. Nós construiremos a nossa vida onde não precisaremos da instrução do alto. Nós faremos a nossa própria sabedoria. Nós construiremos com o nosso próprio betume, com o nosso próprio tijolo. Nós não buscaremos a sabedoria de Deus, mas construiremos a própria sabedoria. E isso contaminou a terra, contaminou as famílias, contaminou a mente das pessoas. O mundo, depois do dilúvio, se inicia na Torre de Babel. Uma torre que foi criada para afrontar a Deus. Uma torre que foi criada para enfrentar o próprio Deus. Nimrod queria chegar num lugar onde as estrelas seria o lugar do culto e das cerimônias. Um portal aberto por meio da astrologia. Ouça, por isso você não pode consultar horóscopo. Ai, mas eu não saio sem ler o meu horóscopo, que é a consulta dos 12 signos do zodíaco. Por isso, você não pode consultar horóscopo, porque essa foi a base de Nimrod. Nós vamos construir uma torre tão alta que chegaremos a um lugar onde as estrelas serão o palco do nosso culto, e nós vamos consultar por elas a nossa vida. Deus está fora do nosso caminho. Todos que não querem se multiplicar, todos que não querem frutificar, todos que não querem espalhar, esse espalhar é assim: Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? O dia que eu disse sim para
o meu esposo, ele não morava mais na nossa cidade natal. Eu teria que mudar de geografia, eu teria que ir para um outro lugar, deslocar. E sempre que há um deslocamento, há um propósito. Um portal se abre para que a gente vá para o lugar onde Deus está estabelecendo como propósito. Vão, multipliquem, espalhem, pergunte a Deus qual é o propósito para a sua vida. E a minha avó, de 95 anos na época, ela falou: filha, você acabou de conhecer o moço e você já vai embora? Eu falei: vó, eu vou, porque eu sei que ele é o que Deus tem para mim, cumprir o propósito. Estava certo dentro de mim, que era nessa obediência, era dessa forma que eu cumpriria o propósito de Deus. Mas muitas pessoas podem afrontar Deus fazendo escolhas erradas, fazendo alianças erradas, precipitando. Peca quem é precipitado. Nós falamos aqui esses dias, não fale besteiras, não fale palavras negativas, não fale palavras que elas vão influenciar a sua vida. Por exemplo, estou morrendo de calor, estou morrendo de fome. Você não está morrendo, você tem vida. Uau, quem está aqui comigo? Mamãe me procurou para um aconselhamento e ela disse: meu filho tem autismo de tal grau, de tal isso. E eu disse: não fale isso, diga que o seu filho é abençoado, seu filho é saudável, seu filho tem vida e seu filho está bem, porque o Senhor está cuidando dele. E um dia você vai se surpreender, vai ter um exame e o seu filho vai estar totalmente curado. Então não dê a sua boca para ser portal para as trevas, não dê a sua boca para ser portal da morte, porque o Senhor te chamou para você cumprir o propósito dele, e ele disse: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Oh, aplauda bem forte o nome do Senhor. Comece a quebrar cadeias interiores, comece a quebrar no nome de Jesus toda mentalidade errada, toda montanha que você criou aqui na sua mente. A palavra profética que o Senhor deu aqui para a gente na ceia. Então, todos que não se multiplicam, todos que não estão dispostos a cumprir, a espalhar, são amaldiçoados, são rebeldes. Aqueles que querem ficar na zona de conforto, não mexe comigo não. Queridos, quando você não cumpre o propósito de Deus, você está pecando. Quando você vê a oportunidade de fazer o bem e você não faz, você está pecando. Não foque no pecado, porque tudo que você foca cresce. Vira para o seu irmão e fala: não foque no pecado, porque tudo que você foca cresce. Agora vira para ele: que tal focar no seu propósito? Que tal focar na obediência ao que o Senhor mandou você fazer? Porque o dia que você focar no seu propósito, você vai encontrar com uma grande provisão. Meu Deus! A rebelião está debaixo da influência de um principado chamado Rainha dos Céus. Vem caminhando pela história, vem caminhando pelos séculos, para destruir famílias inteiras, para destruir geracionalmente pai, filhos, de gerações e gerações. Todos que estão debaixo da mesma visão de Nimrod está debaixo da influência da Rainha dos Céus. Nimrod foi um homem
tão perigoso, tão sagaz, tão maligno, que a história conta que ele se casou com a sua própria mãe. Chegou um momento que ele foi morto e o corpo dele foi picado em várias partes, e a ordem foi: espalha o corpo dele para todos os lugares onde puder. E o que isso fala para nós? Ele não quis espalhar em vida. Morto, o corpo dele espalhou para tudo quanto é lugar. Você não obedeceu em vida. Você não obedeceu o Senhor agora. E o que vai ser de você amanhã? O que vai ser dos seus filhos? O que vai ser dos seus netos? O que vai ser da sua geração? Porque você é um portal para a vida ou para a morte. Você é um portal de bênção ou de maldição. Você é um portal. E esse homem poderoso, líder, influenciou todo aquele povo para se rebelar contra Deus. Mas Deus veio e destruiu o propósito deles. Deus veio e parou o que eles estavam intentando contra a própria presença do Senhor. Deus não permitiu. Então, se você tem hoje a mania ou o costume de consultar o seu signo, pare com isso hoje. Pare com isso agora, porque cada signo é regido por um trono de maldade. Cada signo é regido por um trono, por uma potestade, por um principado violento que veio para matar, mas é matar lentamente. É provocar a sua decadência, provocar a sua morte, provocar a sua tristeza, provocar a sua dor. Quando você insurge contra a sua própria identidade, é um pecado diante do Senhor. Quando Narciso, ele se olha e se apaixona pela sua própria imagem, ele pecou contra o próprio Deus. 3 princípios das trevas: a rebelião. O rebelde, ele insurge contra qualquer autoridade. O rebelde, ele é isolado. Ele é indiferente. O rebelde, ele não precisa congregar. O rebelde, ele não precisa de pastores. Ele não precisa de um alinhamento profético. O rebelde, ele decide por si só. Os presidentes dos Estados Unidos são marcados por homens que conhecem e buscam a Deus e têm profetas com eles. No Brasil não temos essa cultura de um líder do Estado maior ter orientação de profetas do Senhor. Mas você está numa casa apostólica e profética, e se você ouvir o que está sendo ministrado na sua vida, você não vai ficar parado, você não vai ficar imóvel, você não vai ficar estéril, porque você vai, em nome de Jesus, multiplicar, frutificar e cumprir o propósito que Deus tem para você. Quantos podem dizer: eu quero cumprir o que o Senhor tem para mim? Sabe quando Davi diz assim: uma porta grande me abriu, mas os inimigos são grandes. É justamente para paralisar você do propósito. É justamente para você ficar num lugar recuado e dizer: ai, Deus não olha para mim. Queridos, toda a sua conquista você vai ter que pisar nas águas, você vai ter que avançar, você vai ter que levantar, você vai ter que fazer a sua parte. Diga assim: o Senhor
já fez a parte dele. Então, primeiro princípio, a rebelião. O segundo, desafia o mandato do domínio de Deus. Deus dominar, imagina. Nós estamos na era do humanismo. Eu. Nós estamos na época que eu comando, eu domino, eu faço, eu quero. Sem contar no perigo de quando essa expressão é uma das maiores murmurações e pecados que você pode cometer. Eu sou fraco, eu sou pobre, eu sou isso, de forma que fere a vida do próprio Deus. E você está construindo algo que Deus não está agradando. Ele vai vir e vai derrubar tudo. Por que eu falo de vida no Espírito? Por que eu falo das práticas espirituais? Porque tudo aquilo que for construído pelo Espírito e no Espírito, ninguém vai derrubar, nada abala. Mas tudo que é abalável, quando vem o vento, quando vem a tempestade, cai tudo. Às vezes as pessoas, elas não entendem a nossa liderança, que nós somos calmos, nós somos tranquilos. Vocês não veem a gente falando demais, vocês não veem a gente manipulando, controlando. Por quê? Nós estamos aprendendo a liderar pelo conselho do Espírito Santo, pela vida no Espírito Santo. Sabe por quê? Quando alguém diz assim: pastora, o que você vai fazer? Pastora, que conselho você vai dar para o meu marido, por exemplo? Ou o que é que você vai fazer nessa situação? Eu digo, vamos orar e vamos esperar o que Deus vai mover dentro dessa situação. Porque quando o próprio Deus age, ninguém pode impedir. Quando Deus transforma, ninguém pode atrapalhar. Quando Deus começa uma obra, Ele é fiel para completá-la até ser dia perfeito. E eu não quero atrapalhar o que Ele está fazendo. Fala assim comigo. Todos, mas você pode falar bem forte, acredita em mim. Todos os meus problemas acabam quando eu descubro o meu chamado. Todos os meus problemas acabam quando eu descubro o meu propósito e a minha verdadeira identidade. Aplauda bem forte ao Senhor. Então você pode dizer comigo: eu tenho propósito, não estou sozinho na vida. O meu Deus, que é o meu Pai, Ele me criou e colocou dentro de mim um propósito eterno. Vira para o seu irmão e fala: você não é qualquer um. Só que você tem que obedecer. Procure alcançar os propósitos de Deus na sua vida. Qual é o plano de Deus? O que Ele quer que você faça? Vejam as oportunidades, vejam as portas que se abrem. Você é uma psicóloga, um psicólogo. Veja, quando chegar alguém que precisa da sua ajuda, você está cumprindo o propósito de Deus, e o Senhor vai vir com provisão para que a bênção dele aconteça ali. Levante suas mãos assim. Fala assim: Senhor, unge as minhas mãos para eu curar. Unge as minhas mãos para eu libertar. Quando eu ver um enfermo, eu possa crer. Fala, meu povo, quando eu ver um enfermo, eu possa crer. Eu vou impor as mãos e eu vou orar, e ele vai ser curado. Cumpra o seu propósito. Agora, vira para o seu irmão e fala assim: como eu sei
Qual é o meu propósito? Observa as portas que se abrem na sua frente. Aí, repete. Não, não vai dar. Vou falar porque você é muito bonito. Tem uma lindeza. Preste atenção nas portas que vão abrindo na sua frente. Sabe as conexões? Sabe as coisas que só Deus pode encaixar para você? O que Ele tem para a sua vida, Ele vai preparar tudo de forma perfeita, de forma boa, de forma agradável. Agora você não pode ter medo. Você precisa ir. Vira para o seu irmão e fala assim: quem age, ora 2 vezes. Não, vou falar de novo. Quem age, ora 2 vezes. Vira para o seu irmão e fala assim: para de ser preguiçoso. Para cumprir o propósito de Deus, nós movemos com Ele. A nuvem anda, a gente anda. A nuvem para, a gente para. Como a rainha dos céus provoca a rebelião? Ela traz confusão, ela traz insegurança, ela traz incerteza, ela começa a colocar uma interrogação: mas será mesmo? Gente, vamos pensar na célula máter da sociedade, que é a família. Começa a criança a duvidar da paternidade, começa a rebeliar com seus pais. Ela chega na escola, ela é rebelde com seus professores. Ela enfrenta, ela diz não. E ela vai. Quantas pessoas que estão dentro da prisão foi porque desenvolveu um espírito de rebeldia, que não aprendeu a obedecer os seus pais, não honrou pai e mãe, enfrentou a própria autoridade que Deus colocou na sua vida. Por isso que a palavra diz: pais, as crianças, os pais tiram a tolice das crianças, disciplinando elas, que as crianças são tolas. Ela está engatinhando, ela vê uma tomada, ela quer enfiar o dedo na tomada, porque é tola, ela ainda não tem a sabedoria da vida. Mas os pais ensinam os filhos a serem sábios. Mas o coração, se não tiver a paz com os seus pais, se rebela e diz: eu vou viver do meu jeito, como o filho pródigo que diz: eu vou pegar a minha herança e vou viver do meu jeito. Hoje o Senhor te chamou aqui, de repente a semente da rebeldia está muito pequenininha dentro do seu coração, mas você não entende por que você fica fechado, chateado. E quando a autoridade que está na sua vida te chateia, e quando Deus usa uma autoridade na sua vida para não fazer o que você quer, só para testar o seu coração, só para saber se pode entregar mais dele, mais do tesouro dele para você, ele começa a fazer pequenos testes em você. A mulher com o marido com a esposa, os pais com os filhos, para ferir, para matar, para destruir uma casa e uma família. E eu estou aqui no nome de Jesus dizendo: amados, não permita que essa semente do mal tenha lugar na sua vida, para não tirar você do melhor de Deus, para não tirar você da presença, para não tirar você da bênção que é viver em obediência ao Senhor. Ela provoca confusão para destruir o seu propósito. Ela coloca dúvida. A rainha do céu, ela trabalha por região, por país, vai afinando até chegar em você.
Você, sem entender, está sendo atacado a vida inteira por esse portal que você abriu para o inferno te arrebentar. Todas as rebeliões que nós tivemos aqui foram de pastores que um dia chegou aqui e com uma carinha boa com a gente, e estava tudo bem, e a gente valorizando a pessoa, valorizando o chamado, o ministério dela. De repente a gente descobre que tem um motim, tem uma turma de pessoas envolvida com esse pastor. E sabe qual é a fala? Quem são esses dois aí mesmo? Quem é essa mulher? Quem tem que ser pastor dessa igreja aqui sou eu. Nenhum deles prevaleceram nessa casa, porque aqui o fundamento é para baixo. Aqui essa casa não nasceu de rebeldia, essa casa não nasceu de divisão com igreja nenhuma. A gente gerou ela no Espírito, e o Senhor que desejou essa casa. A gente não brigou com ninguém, a gente não desrespeitou a autoridade, a gente não fez divisão nem contenda com ninguém, até que essa casa nasceu de uma forma pura. E hoje nós temos autoridade. Se alguém vem com uma intenção de contaminar a nossa liderança, cai, porque o Senhor vem e destrói aquele que quer derrubar a obra dele. Você pode aplaudir o Senhor? Pode ficar tranquilo. Nessa casa nós somos como o cedro do Líbano. Ninguém derruba quem foi plantado pelo Senhor. Ninguém derruba quando o coração é puro diante dele. Seu coração é puro diante do Senhor? Seu coração é puro diante do Senhor? Ele está avaliando você, para que a sua vida seja de uma provisão sobrenatural. Queridos, é tão sério a rebelião. Quando nós saímos do ministério aqui, que nós estávamos há 10 anos, nós despedimos do bispo no sábado. No domingo, o apóstolo, líder de toda a igreja, ligou para nós e disse: nós vamos abrir uma igreja para vocês, onde vocês quiserem, em Franca. Nós não podemos perder vocês como casal, como pastores. E nós agradecemos e dissemos que não, que o Senhor tinha dado uma direção para nós. E realmente o Senhor tinha dado. E na segunda-feira, quando deu 8 horas da noite, nós morávamos numa casa muito grande, e todo o ministério de louvor, mas muita gente, eles foram descendo pela rua, vieram cantando, porque eu era líder de louvor deles, e eles vieram cantando pela rua, entraram na nossa casa cantando, e a nossa casa, a nossa sala encheu de pessoas que a gente convivia há muitos anos, onde a gente pastoreou, onde a gente serviu, onde a gente cuidou, e aquele pessoal começou a adorar e cantar, e cada um foi dando uma palavra. No final eles chegaram e disseram assim: pastores, é o seguinte, nós viemos aqui para dizer, se vocês subirem nós vamos subir, se vocês descerem nós vamos descer, mas nós queremos ficar com vocês. E como o nosso coração estava ferido, como o nosso coração estava machucado, naquele momento ter o abraço daquelas pessoas era o que a gente mais queria. Mas na mesma hora uma lanterna, uma sirene tocou na nossa mente, no nosso coração, e nós dissemos: se nós acolhermos vocês aqui na garagem, na sala da nossa casa, se nós abraçarmos vocês nesse momento,
vai se configurar uma rebelião contra aquela outra igreja, vai se configurar uma divisão no corpo de Cristo. Por favor, não façam isso. Voltem e sirvam aquele lugar e deixem a gente seguir a nossa vida como o Senhor falou para a gente fazer. Mas nós não vamos ferir o corpo de Cristo, nós não vamos dividir, nós não vamos ter vocês aqui para nos abraçar, para dizer não fiquem feridos, e nós não vamos dar uma brecha e nem vamos abrir um portal para a potestade que destrói a igreja, que destrói os cristãos, vir numa igreja ferida. Não vamos rebeliar. Nos machucaram, nos perseguiram, nos bateram e nós a abençoamos. Fala comigo assim: quando eu tiver uma perda financeira, entregue isso como oferta diante do Senhor. Diga: Senhor, eu entrego essa oferta na tua presença. Entregue ao Senhor. Sabe por quê? Para o seu coração não se rebeliar contra Ele. Quando você estiver no dia do luto, no dia da perda, cuidado para o seu coração não rebeliar contra Deus. O dia que você não tiver uma resposta como você gostaria, cuidado para o seu coração não rebeliar contra os seus pais, contra os seus pastores, contra os seus apóstolos. Cuidado para você não se perder. O que eu estou trazendo aqui hoje pode libertar a sua vida para sempre. O que eu estou trazendo aqui hoje pode curar corações e você seguir livre. Já estou terminando. Isaías 26, versículo 1 diz assim: do Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme em ti, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Atos 17, 28 diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Quantos podem dizer comigo? Nele nos movemos, existimos e vivemos. Vamos ficar de pé. Essa palavra pode fazer você entrar num portal e entrar numa aceleração de realmente 10 anos em um acontecer na sua vida. Coloque a mão no seu coração. Queria que você orasse e que você pedisse ao Senhor: sonda o meu coração. Você entregasse seu coração ao Senhor, entregasse sua mente a Ele. Dissesse: Senhor, eu não quero viver contaminado com essa semente de rebeldia. Eu quero ser livre. Eu quero ser obediente. Quantos aqui entende que precisa de um recomeço com o Senhor? Quantos aqui entende que precisa fazer uma aliança com o Senhor? Erga sua mão onde você está. É você e Ele. Quantos aqui, baseado nessa palavra, não é só quem estou fazendo apelo para quem quer entregar a vida a Jesus, não, é para você que está há muitos anos na igreja. Quantos aqui querem fazer uma nova aliança com o Senhor? Quantos aqui querem dizer: Senhor, eu quero recomeçar, quebrantar, se humilhar e dizer: eis-me aqui. Erga sua mão.
Quantos reconhecem que foram teimosos demais? Quantos reconhecem que foram estúpidos? Que foram ignorantes? E sofreram muito? Mas hoje eu estou te dando a chance. Erga sua mão bem alto. E diz: Senhor, eu quero recomeçar. Queridos, eu quero fazer essa oração junto com você, porque eu tenho certeza que não tem um aqui que não precise dessa oração. Diga assim: Senhor, eu preciso recomeçar. Senhor, eu preciso me quebrantar. Arranca de mim toda semente que o Senhor não plantou. Tira a erva daninha. Tira essa planta maldosa. Tira da minha vida tudo que não presta. E a rebelião, a rebeldia, a desobediência seja agora levada até a cruz de Cristo, porque eu não vou viver de forma rebelde. Eu me submeto à cruz de Cristo e à obediência do Senhor. Eu recebo a vida que o Senhor Jesus conquistou na cruz. E eu vou vigiar e orar.